Olá pessoal, eu sou o professor Leandro e na unidade de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as células eucarióticas e os seus componentes. Vocês já sabem que existem dois grandes grupos de organismos, os procariotos e os eucariotos. E dentro dos eucariotos nós temos organismos unicelulares, ou seja, aqueles cujo corpo de todo o organismo é constituído apenas de uma única célula. Já outros organismos, os multicelulares, eles apresentam, obviamente, várias células que compõem tecidos. Esses tecidos serão formados a partir da união de várias células que se mantêm ligadas umas às outras através de junções. Quando nós falamos de organismos eucarióticos, independente se são organismos unicelulares ou multicelulares, uma das grandes diferenças que esse tipo de célula apresenta em relação aos organismos procarióticos é a presença de organelas membranosas. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre algumas destas organelas. Muito bem. De fora para dentro, nós podemos caracterizar essas células por apresentarem uma membrana plasmática, que será discutida com detalhe em uma das unidades a seguir. Internamente a essa membrana plasmática, nós temos o citoplasma, que é composto por um gel onde uma série de reações, e movimentações acontecem. E dentro ou imerso nesse gel, nós temos a primeira estrutura, que não é uma organela, que é o núcleo. O núcleo, ele é envolto por uma dupla membrana que protege e armazena o material genético. Material genético esse, o DNA, que vai codificar todas as características e codificar as proteínas que são expressas por essa célula. Bom, além do núcleo, nós temos no citoplasma uma série de, agora sim, organelas. Essas organelas envoltas por membrana são exclusivas das células eucarióticas. Cada uma delas apresenta uma função especializada. Então, a primeira organela que nós devemos dar destaque são as mitocôndrias, uma organela essencial para a produção de energia. A energia da nossa célula vai ser produzida e armazenada na forma de ATP, adenosina trifosfato. Esse ATP funciona como uma moeda energética, que é utilizada para permitir com que diversas reações aconteçam. Essa moeda ela é paga. Como é que isso funciona? A partir da sua quebra no momento em que alguma coisa que precisa de energia vai ser realizado dentro da célula. Então, as mitocôndrias, elas apresentam compartimentos especializados onde determinadas reações vão acontecer para que essa energia seja produzida. Por exemplo, a matriz mitocondrial, local onde vai acontecer o ciclo de Krebs, um ciclo de reações bioquímicas que produzem vários intermediários que, posteriormente, serão utilizados para a produção de ATP. Essa etapa de produção de ATP vai acontecer nas cristas mitocondriais. Então, essa mitocôndria, essa organela, ela vai apresentar uma estrutura especializada para a produção de energia. Outra estrutura ou outra organela essencial para as células eucarióticas é o retículo endoplasmático, que apresenta uma porção chamada retículo endoplasmático liso e uma porção chamada retículo endoplasmático rugoso. O rugoso, ele recebe esse nome porque o retículo vai estar associado, ou a membrana do retículo, vai estar associada a ribossomos e, portanto, estarão associadas à produção proteica. Os ribossomos são a organoide, a estrutura intracelular responsável pela produção de proteínas. Quando fixadas, aderidas à membrana do retículo, estarão associadas à produção de proteínas diretamente para dentro do retículo. Então, nós já podemos dizer que o retículo endoplasmático é um local importante para a produção proteica. Além disso,
é um local importante para a produção de membrana. A membrana plasmática que recobre externamente, né, lá na periferia da célula, ela não aumenta de tamanho sozinha. Quando ela precisa aumentar de tamanho, por exemplo, durante a multiplicação celular, novos fragmentos dos componentes da membrana serão enviados até ela e são produzidos lá no retículo endoplasmático liso. Todos esses produtos, né, sejam fragmentos de membrana ou proteínas que são produzidas dentro do retículo endoplasmático, elas não são liberadas e encaminhadas diretamente a partir do retículo para o seu destino. Existe uma espécie de terminal rodoviário da célula, que vai ser o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai receber todos esses produtos que são produzidos, né, em outros compartimentos e vai organizar a sua rota, ou seja, o complexo de Golgi, ele recebe, modifica e empacota os produtos que devem ser destinados a outros compartimentos intracelulares ou aquilo que deve ser enviado para fora da célula. Por exemplo, uma célula que seja secretora de hormônios. Ela produz internamente esses hormônios, envia até o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi empacota isso, né, o hormônio dentro de uma vesícula, que vai ser destinada a ser exportada para fora da célula. Então, essa vesícula que é produzida no complexo de Golgi, por exemplo, se funde à membrana, liberando assim esse produto intracelular. Além do complexo de Golgi, nós temos ainda os lisossomos, uma organela também envolta por membrana, assim como a mitocôndria, como o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Só que os lisossomos, eles têm uma função mais relacionada à degradação. Eles são repletos de enzimas responsáveis por fazer a destruição de partículas que foram fagocitadas, ou de fazer um reaproveitamento, ou melhor, uma degradação de organelas velhas ou de componentes intracelulares que possam ser reaproveitados, degradados e reaproveitados. Além dos lisossomos, nós ainda temos uma outra vesícula, semelhante ao lisossomo, chamada peroxissomo. O peroxissomo, ele também é uma vesícula membranosa, semelhante ao lisossomo, que contém também uma série de enzimas que estão mais relacionadas à detoxificação celular. Elas participam de reações que degradam componentes à base de oxigênio que poderiam ser tóxicos para a célula em níveis elevados. Então, esses peroxissomos recebem esse nome justamente porque eles degradam o peróxido de hidrogênio, que é produzido, entre outras situações, durante a beta-oxidação, a quebra de ácidos graxos, que são componentes das gorduras, e que ocorre também lá dentro do peroxissomo. Cada uma dessas organelas vai ter o seu papel essencial e elas precisam estar todas funcionando para que nós tenhamos uma célula perfeita e em funcionamento. Bons estudos e até a próxima!